Fala fiel, estamos trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Deixe o seu like no vídeo, ele é muito importante e ajuda bastante no crescimento aqui do canal, tá bom galera? Dê essa força aí e bora pro vídeo. Galera, saiu a sentença sobre a contratação do Matheus Davó para o Corinthians. Na época da contratação do jogador, havia uma suspeita de fraude na negociação, mas segundo informações do Globoesporte.com, o Tribunal de Justiça de São Paulo não viu indícios de fraude no processo de saída do atacante Matheus Davó, do Guarani, para o Corinthians. A sentença foi expedida em cima de um pedido de embargo feito pela empresa sócio-campeã GFC, que teve a conta bloqueada após ter sido apontada como parte do suposto esquema fraudulento. Isso por ter recebido os R$700 mil que o Guarani tinha direito e repassado posteriormente ao clube, em vez do dinheiro ter sido pago diretamente ao Guarani. Tá aí galera, então segundo a justiça está tudo ok com a transferência do Davó para o Corinthians. E ainda falando sobre a situação na justiça, o goleiro Cássio e o zagueiro Bruno Mendes serão julgados na segunda-feira. O Bruno Mendes será julgado pela agressão no jogador do Atlético Paranaense e o Cássio será julgado por ofender o árbitro após o jogo do Corinthians contra o Ceará. E o Cássio foi reclamar com o árbitro e foi expulso após o término da partida. Se condenados, Cássio e Bruno Mendes podem pegar até 6 jogos de suspensão. Galera, logo agora que o Bruno Mendes fez 2 bons jogos, pode pegar um gancho e ficar um bom tempo sem jogar. Repito, o Bruno Mendes é um bom jogador, é melhor que o Marlon, mas ainda não provou o porquê de estar no Corinthians. Os 2 últimos jogos foram muito bons, mas se ele for punido, vai atrapalhar bastante na sequência dele. E ainda falando sobre o Cássio, o Corinthians confirmou uma lesão na coxa do goleiro. O Cássio passou por exames na última quinta-feira e teve diagnosticada uma contratura muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento médico e o Corinthians não deu um prazo para que ele possa retornar aos campos. Provavelmente, o Cássio não poderá atuar na quarta-feira diante do Fortaleza, por isso o titular deve ser o Walter. Como o jogo do Corinthians foi antecipado para a quarta-feira passada, a pedido da Rede Globo, neste final de semana não teremos o Corinthians em campo. E para o jogo de quarta-feira, o Corinthians pode ter o retorno do argentino Mauro Bozelli. Por meio da sua conta no Twitter, o Bozelli revelou nesta sexta-feira que deve ficar à disposição do Mancini para o duelo do Corinthians contra o Fortaleza na quarta-feira, lá no Castelão. O argentino sofre com uma lombalgia e não entra em campo desde o dia 28 de outubro, quando entrou no segundo tempo da primeira partida contra o América Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Galera, parece que o Bozelli resolveu dar as caras antes do fim do seu contrato. E o nome do Romero até hoje ainda é muito falado quando o assunto é Corinthians. O Duílio tem sido muito questionado por que ele não manteve o Romero no elenco do Corinthians, sendo que o Romero era um dos principais jogadores do elenco. Segundo o Duílio, que é candidato à presidência do Corinthians, o Romero queria ganhar uma fortuna para renovar o seu contrato com o Timão. Segundo o Duílio, o salário que o Romero queria ganhar era inviável no momento, mas nós sabemos que desde que o Romero saiu do Corinthians, o Timão não conseguiu achar um substituto. Por isso, na minha opinião, se o Corinthians pegasse os 300 mil que paga para o Jonathan Cafu e juntar ainda com o salário do Everaldo, daria para ter segurado o Romero. É melhor investir em um jogador que já vem rendendo no time do que trazer um monte de jogadores que muitos desses até agora não provaram
para que vieram jogar no Corinthians. Galera, na opinião de vocês, dava ou não para o Corinthians ter segurado o Romero? Deixa aí nos comentários. Galera, e a notícia mais comentada hoje nos jornais esportivos e nos sites foi a negociação do Corinthians com a Caixa referente ao pagamento da Arena. Há meses, o Andrés vem prometendo que o Corinthians poderá utilizar boa parte da receita recolhida da Neoquímica Arena a partir de 2021. Segundo as informações do Andrés meses atrás, o Corinthians poderia, com uma nova negociação, ficar até com 80% da bilheteria da Arena. Já o Duílio chegou a falar em, no mínimo, 50%. A conclusão da negociação com a Caixa Econômica Federal, que ainda precisa, é claro, ser formalizada e oficializada, e o acordo com a Odebrecht colocaram também mais uma motivação sobre essa questão do pagamento. A receita bruta anual do Corinthians com a Arena é de 60 milhões de reais. Com os descontos, a receita líquida do Corinthians fica em 40 milhões de reais. Além disso, o clube consegue mais 20 milhões com outras receitas do estádio, que não vem da bilheteria. O Corinthians terá de arcar com 269 milhões de reais em 18 anos. A outra parte que precisa para quitar a Arena serão os 300 milhões de reais do name rights, que serão repassados pela Neoquímica para a Caixa. Desta maneira, as parcelas anuais junto à Caixa seriam de aproximadamente 15 milhões de reais, o que significaria que o clube poderia se beneficiar de 75% da receita conseguida por meio da Arena, que foi construída em 2014. O Corinthians terá que pagar anualmente 38 milhões de reais para a Caixa e não mais por mês como era no contrato anterior. Sendo assim, 15 milhões de reais do repasse da Hiperafarma à parte, o Corinthians arcaria com no máximo 23 milhões de reais por ano. Neste cenário, o clube teria 61% da receita à disposição para usar como bem entender na próxima temporada. Sem falar que o Corinthians terá 2 anos de carência e só poderá pagar a partir de 2023. Galera, estamos falando apenas das dívidas da Arena, mas o Corinthians ainda tem muitas outras dívidas, principalmente as trabalhistas. O Andrés, em seu Twitter, já falou sobre esse acordo, mas a Caixa ainda não confirmou nada. Até porque a expectativa é que as duas partes possam assinar um novo contrato nas próximas semanas. É claro que tudo isso é um trunfo do Andrés para tentar eleger o Duílio como presidente do Corinthians. Mas uma coisa é certa, não podemos esperar um alto investimento no futebol já de cara. Primeiro, com os pés no chão, o Corinthians precisa equalizar contas, pagar ou negociar com quem deve. E depois, aí sim, possamos ver um time mais forte. E qual a opinião de vocês sobre essa negociação do Corinthians com a Caixa? Deixa aí nos comentários. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e vai Corinthians!